Sejam bem-vindos a mais uma Trip pré-episódio. No vídeo de hoje estarei na companhia de Franciel do Dr. Who Bash e de Vinícius do Dr. Who Limitado para bater um papo sobre as nossas expectativas, teorias e boatos sobre The Well. Um episódio que aparenta esconder muitos segredos e um grande mistério. Dito isso, segura firme aí na tua cadeira que nós vamos nos aprofundar no poço. Entendeu? The Well, poço. Roda a vinheta aí, velho. Cá estamos nós aqui, agora, reunidos novamente, para trocar, para bater um papo, uma ideia, nossas expectativas, para falar sobre algumas notícias, teorias e boatos do próximo episódio, The Well. E, novamente, quem está aqui comigo é ele, o grande Franzitos, amante de baconzitos, Doritos, Cebolita, do grande Dr. Bash da Dimensão Perdida. Dê um salve aí pra rapaziada, como você está, meu querido? Fala, pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo pra falar. Esse daqui eu tô muito animado, tá? Esse episódio eu tô bastante animado. Não que os outros eu não estivesse, mas esse aqui tem uma coisa especial que a gente vai comentar mais à frente, mas vamos aí, vamos pra mais uma trip. É isso aí, e também hoje, estreando na trip pré-episódio, mas já esteve presente em outros vídeos aqui no canal, temos ele, o grande Vinícius. Salve, salve do Dr. Who Limitado. Salve, salve, Vinícius. Como você está, meu querido? Fala aí, galera. Finalmente de volta aqui ao canal, né? Depois de um tempo sumido. Entrando aqui em mais um quadro, né? Em breve estarei invadindo todos os quadros desse canal. Vocês podem ver que eu ainda estou no clima do episódio passado, né? Tem essa luz aqui do meu lado, aqui bem forte. Vamos lá falar de The Well. Os episódios aí que mais tá causando burburinho na internet. É isso aí. Então, vamos lá, vamos aqui. O primeiro tópico, que são as expectativas. Nós teremos um episódio com um tom mais diferente, um tom mais sombrio, mais aterrorizante. Isso segundo o próprio Russell T. Davies, né? Diferente das duas primeiras histórias que foram bem mais filler, podemos dizer assim, né? Mais divertido, teve humor. Também tem a questão de que muitos fãs estão associando esse episódio, pelo menos esteticamente, né, visualmente, a outros episódios anteriores, como o Impossible Planet, o Satan's Speech, até mesmo o Waters of Mars, e principalmente o Midnight, que depois a gente vai falar sobre o Midnight, né, que tem uma teoria aí, um bagulho aí, né, que supostamente vazou, que vai envolver os conceitos de Midnight. E aí, quais são as expectativas para esse episódio de vocês em relação a ser um episódio mais sombrio? Vocês acham que ele pode remeter mesmo a esses episódios específicos que eu citei? E aí, o que vocês acham? Cara, eu confesso que não estava esperando nenhuma conexão com Midnight, nem mesmo com Satan's Speech. Quando eu ouvi o título, a primeira coisa que veio à cabeça foi um áudio do Oitavo Doutor, a Mary Shelley, chamado The Witch from the Well. Acho que a maioria aqui não ouviu. Mas se os rumores estiverem certos, né, até agora pelo menos 2 se confirmaram, teremos aí uma conexão com Midnight, e só espero que não arruine, né, um clássico aí da New Who. Eu espero mais que seja um episódio mais sombrio mesmo, diferente dos outros dois, que esse humor cafona da RTD já tá me cansando. Estou clamando por um episódio mais denso, mais claustrofóbico, né? Cara, os episódios de terror de Doctor Who, por alguma razão, Doctor Who combina demais com essa pegada mais fechada, uma história que se passa num local só às vezes, com uma pegada de filme de terror, filme aí da A24, essas coisas mais diferenciadonas. Doctor Who combina muito com esse tipo de coisa, sabe? Depois que eu vi o que a galera tava falando, principalmente a produção desse episódio tava falando dele, me passou muito a vibe do que estavam falando do Wild Blue Yonder, lá na época dos especiais de 60 anos, até porque o Russell, ele confessa, ele sabe que ele fala muito nessas entrevistas e na Doctor Who Magazine solta muita dica, às vezes a gente já chega no episódio sabendo de tudo o que tem pra saber do episódio. E nesse daqui é a mesma vibe do Wild Blue Yonder. Ele não falou nada, ele falou o mínimo possível. E muita gente, por conta disso, vai criando teoria em cima desse episódio. O que a gente sabe que ele falou, né, é que
esse episódio, o episódio 3 dessa temporada e o episódio 6 são os mais importantes, digamos assim, narrativamente, de tal forma que você deveria evitar os spoilers, tá ligado? Então, eu tô muito ansioso por conta disso. Da outra vez eu gostei muito do que eles fizeram em Wild Blue Yonder. Então eu espero que em The Well a expectativa também seja atendida, né? Essa questão de evitar a internet e tal, muita gente tá dizendo que o Russell tá mais falando isso porque estão teorizando aí que ele se deparou com uma leak, né, com um vazamento na internet que provavelmente já soltou aí o que vai acontecer no episódio, ou o que vai envolver o episódio, e aí ele falou isso de uma forma meio desesperada, assim, galera. Pra vocês. Com o episódio ser surpreendente, né? É o que o pessoal tá teorizando, mas nós só vamos descobrir isso, obviamente, assistindo o episódio. E sobre informações, de fato, cara, tanto é que quando eu enviei o roteiro pra vocês, eu falei que o roteiro tá um pouquinho menor, nossos tópicos aqui pra abordagem, porque de fato esse episódio acabou se... Como eu posso dizer? Acabou se blindando ele, né? Várias coisas, a gente só tem as fotos mesmo. E agora o teaser, né, do Next Time, o mini trailer, podemos dizer assim, né? Então, criando mais uma áurea de mistério para esse episódio. E maneiro que agora a gente vai ter um episódio mais tenso, mais aterrorizante, assim como funciona na temporada anterior, né? O terceiro episódio, no caso que foi o Boom, também veio com uma proposta de ser mais agonizante, suspense, mais aterrorizante, entre aspas, né? Então, maneiro, legal. Eu confesso que eu tô bem empolgado pra ver esse episódio. Aparenta que ele vai ser aqueles episódios que são confinados, né, em poucos cenários, em um lugar só. E geralmente episódios assim, eles fazem muito com tão pouco, né? Assim, às vezes só fechado numa sala, eles fazem muito. O RT dele tá seguindo uma fórmula, né? O formato da temporada até agora é tipo um episódio de abertura mais comédia. O segundo, aquela coisa mais aventura, assim, tradicional no passado. Agora a gente vai para um episódio de terror, como mais denso, como foi na temporada passada, né? Agora, a seguir nessa linha. Vocês se incomodam com isso, de estar se repetindo tão cedo? Seguindo essa linha, eu esperava, né? A gente esperava que a temporada fosse estruturada muito parecida com a primeira, né? Porque elas foram feitas assim, meio que uma seguida da outra. Mas o competidor, o irmão ali, competidor da temporada passada, que é o Boom, é um puta de um competidor pra esse The Well aqui. Então, eu espero ver uma coisa bastante diferente. Já vi que a gente vai ter, provavelmente, poucos cenários. Não é literalmente Boom, que é um cenário só, especificamente ali. Então eu acho que ele realmente vai tentar fazer alguma coisa diferente. E a gente tem também muitas coisas a serem desenvolvidas ainda nesse episódio que já é diferente do outro. Como, por exemplo, ainda mais essa relação do Doutor e da Belinda, que no outro ficou um pouco de lado para poder ali tratar do Lux, né, e dos deuses. Então eu tô bem interessado no que é que eles vão fazer aqui em relação a isso. E eu também acho que não vai ser só situado, acho que obviamente pelo trailer, também pelas fotos, vai ser situado só em um local só em um cenário, como foi o Bom no caso. Mas eu acho que ele vai ser mais ou menos igual o Under the Lake Before the Flood, sabe? Só que tipo no sentido daquela base aquática, né? 100%. Porque eles saem depois, né? O doutor dá uma viajada com a tarde e tal. Mas, tipo assim, vai ser numa base ali, nesse poço, sei lá, nesse well aí, tá ligado? E aí eles vão ficar só presos em poucos cenários, né? Enfim. Cara, interessante você mencionar o Under the Lake Before the Flood. E assim como lá, nós vamos ter uma atriz surda nesse episódio, né? Vocês acham que vão explorar a deficiência dela? O plot assim? Cara, como saiu nas imagens mais recentes, né? O que vai acontecer é que o doutor, ele vai conseguir se comunicar com ela através dos sinais, mas o resto dos outros tripulantes ali, os outros militares que vão estar junto com eles, vão se comunicar com um holograma que tem legendas, assim, para as falas de cada um. Então eu achei bem interessante como eles vão tratar, que já é uma forma diferente de como eles trataram em Under the Lake, que já lá eles tinham um intérprete, né, para
a personagem que era surda. Então achei bem legal essa diferença. Ter, na verdade, as duas formas, né, de conversar com ela. Então, pelo visto, a comunicação não vai ser um grande problema do episódio. Isso eu achei bem interessante, porque eles já cortam isso e já passa pra alguma outra coisa. O que é legal, porque eles justamente... Aí que começa a morar também o grande rumor do Midnight. Porque o monstro de Midnight, ele tinha isso, né, de que ele ouvia o som da pessoa e depois repetia o som da mesma forma. E da mesma forma até ele conseguir falar exatamente igual no mesmo momento e depois ultrapassar o pensamento da pessoa. Então era muito louco esse conceito. E aí, com uma personagem surda, ela não conseguiria escutar o som, né? Então, se, por exemplo, esse monstro possuísse ela, já que ela é a única personagem encontrada lá na base que aparece, né, nos trailers. Se esse monstro possuiu ela e só ela ficou viva, como é que funcionou isso, sabe? Porque ela não estava escutando os outros. Então, como é que ela teria matado os outros? Então, é muito interessante. Bom, como nós já citamos rapidamente aqui, agora nós vamos focar na maior teoria, que é envolver como o Fran chamou, né, lá no primeiro episódio dessa temporada, o bichão de Midnight. Tá todo mundo criando o bichão. Essa expectativa, né, do retorno do bichão de Midnight. Claro, por conta do que é o Midnight, que, assim, acho que todo mundo concorda que é um dos melhores episódios, né, do New Who. Enfim. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai rolar mesmo? Vocês acham que não? Que só vai, tipo, ter uma relação com isso? Eu falo bichão de Midnight porque a gente não sabe o que é, né? Essa entidade, essa coisa que aparece no episódio de Midnight. Mas eu acho muito interessante porque isso, na verdade, foi... Rapidamente, as pessoas, depois que saíram os episódios e tudo mais, as pessoas começaram a achar parecido a trama, né? Porque se passa num local isolado, aparentemente o local não pode ser habitado de formas normais, tanto que eles descem lá com as roupas, né, as roupas de astronauta, então roupas de mergulho, não sei exatamente o que é que são, mas são justamente porque a atmosfera não parece ser habitável. Então é justamente parecido com aquele planeta de diamantes lá de Midnight, que não poderia ser encostado, né? Não poderia encostar em nada lá que iria morrer. Pelo menos esse é o plot de Midnight no início. Então a galera já achou parecido aí. E aí, acho que foi no Unleashed de Robot Revolution, ou então mesmo num vídeo de bastidores gerais lá do YouTube dessa temporada, que o Russell falou que ia ter uma sequência inesperada. Não disse pra qual episódio que seria, mas haveria uma sequência inesperada nessa temporada que a galera realmente não estava preparada pra ver. Então já começaram a fazer, porque geralmente o Russell gosta de mexer nas coisas dele, né? Então é difícil pensar ele fazer uma sequência de algo do Moffat ou algo do Chibnall. Então começaram a olhar para os episódios dele e aí encontraram nessa relação com esse daí. E com outros também. Tem gente pensando em alguns outros também, além de Midnight. Mas outra coisa que também chamou a atenção foi aquela cena de quando vão apresentar o nome do episódio, que lá atrás tem um reloginho que marca justamente meia-noite. A galera ficou, não, tá confirmado já. Ele faz, acho que, né, a transição de... Isso, de 11h59 pra meia-noite. É verdade. Eu espero que não estrague, né, como eu disse, o episódio de Midnight, que não se aprofundem lá, porque o fator medo, o fator foda daquele episódio é que não mostra o que é, né, de fato. Não explica, não tem detalhes. Se a RTD fizer isso, sei lá, não precisa, tá ligado? E também nos trailers a gente em momento nenhum vê o monstro, né? Ou vê o que poderia ser o monstro, tá? E estaria mais uma pista, né, de que talvez seria essa entidade que possui alguém pra gente poder acontecer lá a parada. Uma das coisas que o pessoal também ficou pensando é que talvez e se não fosse uma sequência direta? E se fosse uma prequel? E se fosse a primeira vez
que a entidade apareceria ali para aquelas pessoas, e a partir dali o doutor faria alguma coisa nesse episódio que ela fosse parar lá no planeta no planeta de Midnight. Tá? Muito doido também pensar assim. Que se não for Midnight, a galera tava pensando que talvez poderia ser uma sequência The Waters of Mars, né? Que tem justamente a inundação, né? É esse o nome que dão em português? E porque o mundo lá que o doutor pula junto com a Belinda é tipo um planeta que parece que tá mergulhado em água, a atmosfera é feita de água, alguma coisa, tem essa similaridade. Então talvez poderia ser um lugar onde o The Flood simplesmente inundou a parada toda e talvez... Mas eu não sinto que, assim, durante os trailers dos episódios, que a água parece ser um elemento importante do episódio, não parece, sabe? Sei lá, tem uma conexão com The Doctor's Wife, a entidade. Aquele episódio não tem corpo, né? Ela mora num planeta à parte do universo normal. Será que foi por isso que o Russell pediu a opinião do Moffat pra alguma coisa nessa temporada? Mano, se o Vinícius acertar, mano, merece um prêmio maior aí. Merece um prêmio maior aí. Sobre a conexão, porque esse episódio parece que ele vai ter algumas coisas aí, né, que talvez resgate coisas até anteriores, ou pode ser muito importante para a continuação da temporada, depois pro arco da temporada. Minha dicção, nossa senhora, mas pro arco da temporada. E aí, o que vocês acham que pode estar relacionado a isso? Ou, digamos que, vamos assim, supor que de fato é a entidade lá do Midnight, o bichão, e aí o bichão, ele revela algumas informações, assim, do que está por vir, ou vai ser um aviso, um alerta. O que vocês acham que pode ter, por mais que esteja tudo muito meio vago, né, as informações que a gente tem sobre esse episódio, mas assim, do pouco que a gente tem, ou pensando mesmo assim, teorizando mesmo, o que vocês acham que pode ter de conexão? Cara, quero que tenha algo relacionado ao passado da Belinda, né? Se eles querem conectar ela com a personagem de Boone, pode ser o momento agora, né? Tipo, a entidade que enxerga através dela, né? Tipo, os panos voadores lá que falaram da criança temporal. Os panos de chão. Algo assim, algo psíquico que, olha, sua companion aí não é normal, né? Acho que seja de fato algo, né? Não igual a Ruby, que no fim era só uma humana comum. Pelo que a gente vê no trailer, aquele momento inicial lá do primeiro episódio, onde o doutor fecha a porta e some, e depois aparecem aqueles elementos conhecidos da sociedade humana, aparece a Torre Eiffel, aparece tudo explodido. Isso aparece, mas a sensação que dá é que o doutor e a Belinda não viram isso. Isso aparece depois que eles já somem com a TARDIS. Então eu acredito que é aqui que a Belinda vai perceber que realmente alguma coisa muito errada está acontecendo com a Terra. Tanto que ela pergunta lá nos trailers, ela pergunta para um dos tripulantes ali da nave se eles já ouviram falar da Terra, e eles respondem que nunca ouviram falar. E aí ela já começa a ficar mais preocupada por conta disso, né? Então eu acho que eles vão explorar muito a respeito disso, até porque o doutor também vai usar essa viagem para poder triangular o sinal, como a gente viu no outro episódio. E tem outros vazamentos que falam que o mistério da Senhora Flood vai ser revelado no meio da temporada, né? Não vai nem ficar pro final. Então, assim, se for pra já jogar um cliffhanger, né? Teria que ser agora. Porque ela vai aparecer em todos, e eu queria muito saber como é que ela vai aparecer nesse, né? Porque no outro até fazia sentido. Mas nesse aqui, não sei como é que eles vão forçar pra poder fazer com que ela apareça nesse aqui também. Tem uma coisa que o pessoal começou a notar também em relação ao plot dessa temporada, que eles estão repetindo o número 15 algumas vezes. A base, né? Esse lugar que eles vão explorar, eles perderam contato, se chama Base 15, Colônia Base 15. E no outro episódio, no Lux, eles salvaram 15 pessoas.
E 15 é o número do doutor, né? Então a gente fica pensando o que diabo que tem a ver com isso. Não sei se eles estão fazendo isso de graça ou se é só uma coincidência maldita. Mas o pessoal notou esse detalhe aí também. Presságio para a regeneração, tá ligado? Tipo assim, eu acho que pode acontecer alguma coisa realmente muito, muito importante no final desse episódio, porque no outro a gente não vai ver a continuidade desse, né? A gente vai voltar pra Ruby e vai ter flashback, vai ter coisa do tipo. O quarto episódio não vai focar no Doutor e na Belinda. Então realmente pode acontecer uma parada bem desgraçada no final desse episódio. O próximo ele vai ser igual o Cemetery Yards, né? Tipo, ele vai ser um evento que dá pra isolar do arco, mas ainda vai fazer parte do arco, né? Sim. Bom, então é isso, galera. Um episódio aí que a gente tá com informações bem vagas aí, né? São poucas informações, o pessoal não revelou muita coisa. É até bom... Deixem aí nos comentários as expectativas de vocês. Exatamente, deixem as expectativas, as teorias, o que vocês acham, as coisas que podem se conectar, o que pode aparecer nesse episódio. Como que será que a senhora Flood vai aparecer nesse episódio? Será que só vai ser no comecinho dele mesmo ali? Ou não? Ou eles vão fazer algo parecido com o que fizeram com a Susan Twist no Boom, né? Que ela apareceu lá como o avatar lá das ambulâncias, né? Enfim, vou abrir espaço aqui para vocês divulgarem o trabalho de vocês, as contas de vocês. Então, galera, me sigam lá na minha página, Dr. Who Ilimitado no Instagram. Tá um pouco parado ainda, né? Eu sempre prometendo que vou interagir mais lá. E por via das dúvidas, sigam lá. Vai que eu decido postar alguma coisa. Rapaziada, vocês sabem onde vocês me encontram. Eu tô sempre por aqui, no Instagram e no TikTok, que vocês podem pesquisar como Dr. Who Best. E aqui no YouTube, vocês me encontram no canal Dimensão Perdida. Todos os links dos nossos locais vão estar aqui na descrição. Muito obrigado. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Bom episódio para todos nós. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.